Muito bem, pessoal, vitória do Cruzeiro contra o Vila Nova de 2-0. O Cruzeiro estreou na Copa do Brasil com 2 gols de Caio Jorge com uma assistência de Gabigol, né, gente? Vamos conferir esse trecho que estou trazendo com os comentaristas da ESPN Brasil pós-jogo, fazendo uma análise dessa partida e trazendo mais informações da possível ida de Dudu para o rival Atlético Mineiro. Vamos conferir tudo isso aqui agora, mas antes já peço que você que está feliz com essa vitória do Cruzeiro já deixe seu like e já deixe nos comentários a sua opinião qual jogador foi melhor em campo nessa partida entre Cruzeiro e Vila Nova. Sem mais delongas, bora para mais um vídeo, gente! Régua nesta quinta-feira de Copa do Brasil, com pós-jogo da vitória do Cruzeiro para cima do Vila Nova e também, claro, vamos trazer os outros jogos desta quinta para você. Semana que foi movimentada pela Copa do Brasil. Elton Serra, meu parceiro para hoje. Tudo bem, Elton? Seja bem-vindo, amigo. Um prazer estar com você aqui. Beijo grande. Tudo bem, Glaucia? Um beijo pra você, o prazer é todo meu. Um grande abraço pra quem tá assistindo a gente. Rodada de Copa do Brasil, alguns placares magros, a gente tem visto isso já desde a terça-feira, né? Esse primeiro dia de Copa do Brasil, mas as equipes da elite do futebol brasileiro, com exceção do Grêmio, né? O Grêmio acabou tropeçando também, a gente já falou sobre isso. O Cruzeiro fez sua parte, o Flamengo fez sua parte. Muitos times aí tendo dificuldades nessa fase 3 da Copa do Brasil, algumas estreando na competição. A gente vai tocar isso aqui no Sport Center, falar muito sobre essas partidas. Vamos, o papo é bom, viu, Elton? Para até a gente falar também destes grandes chegando nessa terceira fase de Copa do Brasil. Jogos de ida nesta semana. Cruzeiro venceu o Vila Nova jogando em casa 2-0. Jogo de Caio Jorge, Elton. Marcou os 2 gols e deu essa vitória ao Cruzeiro na noite de hoje. Foi um jogo onde o Cruzeiro dominou. O primeiro tempo foi um primeiro tempo de muita imposição do Cruzeiro. Antes de marcar o primeiro gol, esse gol saiu aos 34 minutos. O Cruzeiro já tinha colocado uma bola na trave com o Gabriel. Foi um time que jogou ali com 2 atacantes, né? O Gabriel, ao fim do jogo, falou inclusive que eu brinco com meus amigos que eu sou um atacante carente, eu preciso de uma dupla, né? Então ele cavou essa dupla com o Caio Jorge e fez um bom jogo até, mas o destaque acabou sendo o Caio Jorge marcando os 2 gols. No primeiro tempo, um time que conseguiu com essa intensidade, né, fazer 2 gols. Na primeira etapa, o Cruzeiro teve muito mais a bola no campo de ataque, quase 70%, criou quase 10 finalizações contra o gol do Vila Nova. No segundo tempo, teve uma queda de rendimento natural de uma equipe que talvez esteja olhando para o calendário, gerenciando minutos e olhando para um fim de semana difícil, né, que é um jogo contra o Flamengo. Então, o Cruzeiro... o Vila Nova até conseguiu criar algumas oportunidades na etapa final, mas não foi o suficiente para incomodar a defesa do Cruzeiro e o Cássio, que fez poucas defesas, fez algumas, mas poucas defesas nessa partida. Então, acaba sendo um retrato do que a gente tem visto até agora, Glaucia, de equipes da Série A enfrentando times da Série B, vencendo os seus jogos. Quem joga fora de casa tem vencido mais apertado, quem joga em casa consegue uma certa imposição, foi o caso do Cruzeiro contra o Vila Nova, leva uma boa vantagem para o jogo da volta, dá tranquilidade também para o time pensar nessas próximas 3 semanas, né, de intervalo entre o jogo de ida e o jogo da volta na Copa Sul-Americana e também no Campeonato Brasileiro. Elton, é muito do que os times fizeram essa semana também, né? Dos seus treinadores equilibrando as equipes, tentando poupar alguns jogadores. O Leonardo Jardim hoje também entrou com mudanças. Você lembra bem, um Cruzeiro que dentro da Copa Sul-Americana faz uma campanha muito ruim, vai ter 2 semanas seguidas de Copa Sul-Americana no meio da semana, né? Então se nutre ainda alguma esperança de classificação, de ficar pelo menos no segundo lugar para depois brigar naquele play-off, ainda precisa mostrar mais. E esse Cruzeiro que está devendo, está na pressão, o trabalho do Leonardo Jardim não consegue desenvolver, teve aí também a semana com polêmica com o Dudu, enfim, é muita coisa para gerenciar também nesse Cruzeiro e também pensando na sequência das Copas, de Campeonato Brasileiro, na sequência do próprio trabalho do Leonardo Jardim. Até o próximo jogo contra o Vila Nova, né, o jogo da volta, vai acontecer no dia 22, o Cruzeiro tem um jogo difícil contra o Flamengo, vai viajar para o Equador, né, para enfrentar o Mushoku Runa, e aí uma viagem longa, a gente vai saber como o Cruzeiro vai gerenciar isso, volta para o Brasil para enfrentar o Sport em Recife, e aí enfrenta o Palestino e o Galo, né, tem um clássico contra o Atlético. Até esse jogo contra o Vila Nova,
muita coisa vai acontecer, né, Glaucio? Então acabou sendo um resultado, pensando, obviamente, na classificação para a próxima fase, um excelente resultado, porque essa sequência do Cruzeiro, para se afirmar na temporada e para tentar virar essa chave, enfim, né, de uma equipe que foi montada para brigar por títulos em todas as competições, pelo menos esse resultado dá essa tranquilidade para o time se concentrar nessa difícil caminhada até o jogo da volta contra o Vila Nova. Dá uma olhadinha nos números dessa partida entre Cruzeiro e Vila Nova. Jogo de ida dessa terceira fase da Copa do Brasil, agora a fase em mata-mata nessa Copa do Brasil. E os números aí na tela pra gente. Posse de bola 59% a 41%, finalizações 17-9, no alvo 4-1, grandes chances 4-1 e posses recuperadas 44-28. Os números mostrando até esse domínio do Cruzeiro, principalmente no primeiro tempo, como você falou, né, Elton? O Cruzeiro que conseguiu sufocar mais o Vila Nova, fazer o resultado ainda na primeira etapa e administrou no segundo tempo. O Vila também com algumas chances, algumas oportunidades, mas já desenha pelo menos um resultado mais tranquilo para esse jogo de volta, que ainda assim, né, Elton, mesmo com esse 2-0, não deve ser parada fácil para o Cruzeiro. A gente sabe que o Vila Nova também jogando em casa não é fácil, também está na Série B, um time já mais estruturado, que também já vem com um trabalho nessa temporada muito bom, né, de decisão de Goiano e tudo mais. Então, assim, promete também ser uma volta puxada essa. Sim, estivemos recentemente, inclusive em Goiânia, né, fazendo o clássico Vila Nova e Goiás. O Vila Nova é terceiro colocado na Série B, o Goiás é o quinto. O Vila Nova, nesse momento, está a um ponto, né, do líder Avaí. Então, um time que começou bem a Série B, tem esse nível de competitividade um pouco mais alto em relação a outras equipes que os times da Série A têm enfrentado, e foi um adversário que tentou até impor dificuldades contra o Cruzeiro, né? Mas não conseguiu jogar o seu jogo, fazendo esse jogo de dobra de laterais, né? Usando muito o Júnior Todinho, que era um ponta pelo lado direito, junto com o lateral direito, o Labandeira pelo outro lado, que é um cara que ataca da esquerda para dentro, com o Poveda, que é a referência. Tentou incomodar um pouco a defesa do Cruzeiro, mas não conseguiu. Mas é isso. Não dá para dar o Cruzeiro como classificado. Por isso é uma grande vantagem, né? Ter vencido por 2 gols de diferença e levar essa vantagem para jogar fora de casa depois dessa sequência complicada de jogos e de logística que o Cruzeiro vai ter até esse jogo da volta em Goiânia. No fim do jogo, né, o Gabriel falou sobre muitas coisas, e eu acho que uma das coisas interessantes que ele falou, além de dizer que é um atacante carente, que o Leonardo Jardim ele tem feito uma rotatividade no elenco que não permite os jogadores entenderem quem é titular e quem é reserva nesse momento. Então é um Cruzeiro que a gente viu jogar com o Romero e o Eduardo, né? O Eduardo fazendo função de segundo volante, o Christian e o Marquinhos. A gente tem visto outras formações com outros pontas, o Christian até tendo mais função de meia pelo lado direito, né? O Gabigol e o Caio Jorge como atacantes. Então, sem o Dudu, que eu acho que, e aí é uma outra história, né? Não sei se o Dudu estará nos planos do Cruzeiro, é uma questão para se resolver, Dudu e Cruzeiro, mas de qualquer forma foi um Cruzeiro diferente que a gente viu contra um Vila Nova que se propôs se defender e sair nos contra-ataques. Então, acabou, no fim das contas, sendo um resultado contra uma equipe que tem se defendido bem nessa temporada, principalmente na Série B, e imagino sim que daqui a 3 semanas vai impor dificuldades jogando na sua casa, um estádio acanhado, um estádio que a torcida pressiona, e esse resultado acaba sendo um excelente resultado para o Cruzeiro, pensando também em todo esse contexto. Já a gente vai lá para Belo Horizonte com mais informações desse pós-jogo de Cruzeiro e Vila Nova, mas, Elton, ainda em cima disso, né, desses adversários, até antes de entrar no ar aqui, conversava com os nossos companheiros de linha de passe, enquanto assistíamos aos jogos aqui na redação. Essa semana a gente pôde ver a dificuldade que grandes tiveram também diante de times inferiores, né? O Vila a gente está aqui falando, acompanha na Série B aqui mesmo também na ESPN, já de um outro tipo de trabalho, mas a tônica da maioria dos jogos aí foi de dificuldade também para os grandes times, né? Claro, como a gente já pontuou, todo mundo também equilibrando seus elencos, pensando nas competições sul-americanas na semana que vem, brasileiro e tal, aquele calendário. Mas acho que até surpreendeu um pouco isso, né, Elton, de não termos vantagens tão largas, né? O Botafogo conseguiu uma goleada, enfim, mas nos outros jogos ainda com disputas, pelo menos a serem definidas no segundo jogo.
Sim, a gente viu o Fortaleza empatar com o Retrô, por exemplo, jogando fora de casa. O Galo empatando com o Maringá e o Maringá teve a chance de vencer a partida, né? Então, o Grêmio perdeu o jogo pro CSA, jogando fora de casa. A gente vai falar também daqui a pouco do Santos, né? O Santos tropeçando, o Vasco empatando fora de casa. Algumas equipes já estavam na Copa do Brasil desde a primeira fase, então estão vivendo essa competição há mais tempo. Mas a gente sabe que quando chega nesse momento, né, da terceira fase, quando os times da Libertadores entram e já entram no momento da temporada onde outras competições já estão esquentando, né, o caso do Sul-Americana, Libertadores, Campeonato Brasileiro, a coisa fica mais complicada. Então é preciso comemorar sim, Glaucia, resultados apertados, porque no mata-mata vencer é importantíssimo, né? Porque você leva uma vantagem no mínimo de empate para o jogo da volta. E nesse calendário apertado de jogos de 180 minutos, com equipes que também costumam pregar peças, cada vitória é importantíssima. Algumas equipes não conseguiram nessa perna de ida. E aí vão ter que correr muito, né, no jogo da volta para tentar conseguir classificação para a quarta fase. Vamos lá para o Mineirão, ao vivo, a Nath Andrade chegando com a gente e também com as informações desse pós-jogo da vitória do Cruzeiro para cima do Vila Nova. Tudo bem, Nath? Seja bem-vinda ao nosso Sport Center. Um beijo para você, boa noite. Obrigada, Glau. Beijo, boa noite. Boa noite, Elton. Boa noite ao fã de esportes que está acompanhando. O jogo acabou agora há pouco. Cruzeiro venceu, segue uma sequência de 4 jogos vencendo em casa. Cruzeiro que tá nessa, vence casa, perde fora, com um desequilíbrio nesses placares, mas venceu bem. 2 gols do Caio Jorge, que saiu super aplaudido de campo. O Léo Jardim hoje entrou com um time um pouco mais mexido. Matheus Pereira no banco, Fagner no banco também. O Willian entrou de titular, fez uma boa partida. E o destaque do jogo foi de novo para alguém que não está em campo, né, Glaucia? Dudu, que foi assunto essa semana inteira, foi assunto para a torcida aqui também. Torcida que depois da saída do Gabigol, que saiu muito aplaudido, apesar de não ter marcado, tentou bastante, torcida ofendeu o Dudu, mandou o Dudu tomar naquele lugar. Torcida já deixou claro que tem um lado nessa história e não é o lado do Dudu. O Dudu que voltou a treinar com o elenco celeste, mas não foi relacionado para o jogo de hoje. Aqui em Belo Horizonte tem uma conversa muito forte sobre a possibilidade do Dudu ir jogar no Atlético. Eu conversei com o Cuca na tarde de ontem. O Cuca negou veementemente essa informação. Ele respondeu a minha pergunta com uma palavra: mentira. Mas a informação continua circulando por aqui e a gente aguarda as cenas dos próximos capítulos. O André Cury, que é o empresário do Dudu, esteve em Belo Horizonte, se reuniu com a diretoria do Cruzeiro, se reuniu também com a diretoria do Atlético e a situação segue indefinida. Dudu volta a treinar, mas o que a gente escuta aqui em Belo Horizonte é que a decisão cabe ao Leonardo Jardim se o Dudu volta a fazer parte dos planos do Cruzeiro ou não. A situação parece um pouco mais encaminhada, mas segue sem resolução por aqui. A torcida do Cruzeiro não quer saber de Dudu, não quer saber de nada, fez muita festa com essa vitória, que serve para levantar os ânimos da torcida celeste, que vinham abalados desde as derrotas consecutivas na Copa Sul-Americana. Glaucia. Obrigada, Nath. Boa sequência de trabalho aí para você, para nossa equipe, acompanhando esse pós-jogo de Cruzeiro 2, Vila Nova 0. A gente também segue acompanhando por lá e assim que tivermos as entrevistas, a gente volta a passar pelo Mineirão. Vamos voltar lá para o Mineirão, para Belo Horizonte. Leonardo Jardim falando depois da vitória do Cruzeiro 2-0 para cima do Vila Nova. Em relação à questão, vou dividir em 2 partes. Primeira parte, acho que está provado que podemos trocar 4 ou 5 jogadores e manter o índice de qualidade e de intensidade. Fico satisfeito, parabenizei os jogadores porque trocamos alguns jogadores e a equipa manteve o seu modelo de jogo, manteve a intensidade. Fizemos uma grande primeira parte, acho que só peca por escasso os 2 golos que fizemos. E é isto que eu acredito no futebol, não é? É isto que eu acredito no futebol, aquilo que eu venho-vos a dizer desde o primeiro dia que cheguei cá.
Como a equipa não pode ser 11, tem que ter competitividade, tem que ter alternativas e tem que ter a qualidade que mostrou hoje, mesmo trocando 4 ou 5 jogadores. Em relação à segunda questão, o Gabriel é um jogador que normalmente joga num sistema com 2 avançados, mas ele sabe bem que está a aumentar os níveis de intensidade dele. Ele, apesar de não estar jogando sempre, ele joga, mas ele não joga sempre. Ele tem mostrado uma atitude muito importante com o grupo, sempre bem integrado, sempre muito comunicativo, e isso nos satisfaz. Hoje, apesar de não ter feito nenhum golo, acho que trabalhou bem e ainda por cima saiu aos 80 fatigado porque deu o seu máximo. E é isto que nós pretendemos dos nossos atletas, que quando jogam, que deem o seu máximo. E também hoje é importante valorizar o William, que retornou e fez um bom jogo, mesmo com uma fadiga grande, de um jogador que veio de um problema muscular. Tivemos o Eduardo, que muita gente o critica, mas ele tem paulatinamente mostrado porque é que está cá e que vai nos ajudar também. E hoje fez, para mim, pode ser considerado um dos melhores jogadores em campo. Não o é porque o Caio fez 2 golos, não é? E os golos às vezes contam mais do que a exibição. Por isso fico feliz, o próprio Marquinhos, e fico feliz que a malta tenha demonstrado que é possível a gente rodar e é possível a gente ser competitivos. É isso aí, pessoal. O Cruzeiro venceu o Vila Nova nessa quinta-feira e com um bom resultado na sua estreia na Copa do Brasil de 2025, né? O Cruzeiro teve uma formação bem diferente para encarar o Vila Nova. O técnico Leonardo Jardim promoveu 5 mudanças na equipe titular inicial, preservando alguns jogadores que vinham apresentando maior desgaste em termos físicos. Na defesa, as novidades foram Willian e Fabrício Bruno. O lateral direito, Willian, voltou a atuar após ser recuperado de desgaste muscular, mas ele já havia perdido condições de titular para Fagner. Já o zagueiro Fabrício Bruno está de volta após desfalcar a equipe no Brasileirão em função da suspensão automática. No meio-campo, o volante Lucas Silva e o meia Matheus Pereira foram poupados, também em função de carga excessiva de jogos. Assim, Eduardo teve mais uma oportunidade. As mudanças também que afetou a formação tática da equipe, com Wanderson também preservado, e Caio Jorge teve como companheiros Marquinhos e Gabigol. A partida de volta entre Vila Nova e Cruzeiro será disputada somente daqui 3 semanas, no dia 22 de maio. Vou ficando por aqui, mas já deixe nos comentários se você gostou dessa vitória do Cruzeiro contra o Vila Nova. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho das notificações para não perder nenhum dos nossos cortes do Cabuloso. Até o próximo vídeo, gente!